Oi, Peço! Oi, bando! Bem-vindos a mais uma aula. Estamos na 11ª aula aqui desse projeto que começou de uma forma tão incrível, né? Se adaptando à nova realidade de mercado, ouvindo muito as suas necessidades, o que você está precisando hoje para o seu negócio, para a sua empresa. E essa aula de hoje, ela é justamente uma aula que atende, né, muitos pedidos de vocês, que é uma aula sobre como vender, né? É uma aula que fala sobre que não só ter seguidores, né, mas ter também clientes. Uma aula fundamental para quem tem empresa, né, para quem trabalha com comércio, é um profissional autônomo. Então, essa aula é muito especial. Muitas pessoas já estão chegando aqui. Bora deixar o like. A Aline Souza, a Aline Santos já falou para deixar o like aqui, maravilha. E bora começar. Eu preparei a aula de hoje ouvindo, né, muito do que vocês, das principais dificuldades, e vamos começar aqui falando sobre não quero só seguidores, quero clientes. Já vou começar a aula de uma vez. E você pode estar com 2 tipos de problemas hoje aí para não conseguir clientes, tá? O primeiro desses problemas pode ser um problema técnico, ou seja, você não sabe como funciona o mecanismo de compra, a lógica de consumo desse seu público. Você não entende esse processo, você não sabe aonde esse cliente está. Então, esse é o problema 1. Se você acredita que o seu problema pode ser esse é o problema 1 que eu identifiquei aqui para as pessoas que estão presentes nessa aula. E o problema número 2 pode ser um problema pessoal. E quando eu digo pessoal, eu digo que é alguma coisa no sentido de que você tem alguns bloqueios em relação à venda. Por exemplo, você já disse assim, eu não sei vender, ou assim, não sei, ser vendedor é muito chato, eu não quero vender, eu tenho medo de vender, de parecer, sei lá, estou incomodando, ou então você já disse alguma coisa assim, mas quem é vendedor já nasce vendedor, já nasce com essa veia. Então, se você se enquadra, você pode também estar com esses 2 problemas, não tem problema nenhum. Quer dizer, tem 2 problemas. Mas você pode ou ter essa questão técnica, que é uma parte aqui, e é algo que a gente vai focar muito hoje na aula, que a gente vai solucionar, ou você tem também essa questão, que é uma questão mais pessoal aí. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Se o problema de vocês é mais pessoal, ou se o problema de vocês é mais técnico. O Felipe falou uma verdade aqui, né? Os likes não pagam as contas. Realmente, né? Os likes não pagam conta. E é por isso que essa aula aqui é muito importante. Porque nós escutamos muito, né, nas redes sociais falar sobre a questão de conteúdo, de geração de conteúdo, do como isso é importante, de atrair seguidores, de conquistar seguidores. Tudo isso é muito maravilhoso, né? Mas se você não consegue vender, não adianta nada, né? Você não está pagando seus boletos. A maioria das pessoas está falando aqui que o seu problema é técnico, o que é muito bom, já é meio caminho andado aqui, porque se você tem essas objeções em relação à venda, e isso é muito comum, tá? Pode parecer que não, mas isso é muito comum, nós já estamos com meio caminho andado. A Cristina, ele falou que ela acha que ela tem um pouquinho dos 2, né? Mas esses dias, gente, eu vou falar para vocês que eu vi estava rodando no TikTok, né? E ali eu vi uma menina falando, né, que ela se tornou, que ela mais temia, que era uma vendedora de loja, não sei o quê, e estava reclamando sobre essa questão que ela se tornou vendedora. E ser vendedor, gente, é um motivo de orgulho, é uma coisa importante. Entender o processo de vendas é uma coisa que faz parte da nossa vida, das nossas relações, né? Você convencer, você está vendendo, a gente sabe disso, que as vendas, elas estão o tempo todo na nossa vida, né? O processo de convencimento, de persuasão em diversas conquistas da nossa vida. E algumas são relações
de venda comercial e outras são outros tipos de moeda, né? Inclusive social, quando você tem uma amizade, quando você quer conquistar que alguém, né, faça algo para você, você está vendendo, você está persuadindo, você está convencendo que alguém, né, chamando a atenção de alguém ou convencendo que ela faça uma determinada ação, tá? Então, é muito bacana. Esses dias até vi um Top Voice LinkedIn que fez uma postagem super legal dizendo assim, poxa, vejo que existem tantas habilidades do futuro, né, e tal, e para mim, uma habilidade essencial é essa habilidade de vendas, tá? Então, é muito importante que você entenda, que você quebre esses mitos em relação à venda. E eu lembro que lá no comecinho, né, quando a gente tinha agência de comunicação e tudo mais, eu mesma, né, que acabei ficando com esse departamento comercial comigo, porque afinal de contas, né, eu me comunicava bem e tudo mais, e eu não queria pegar essa responsabilidade, né? Eu pensava, essa responsabilidade é muita coisa, eu também não entendo. Assim, não é porque eu me comunico bem que eu vendo, e realmente isso é verdade, né? Não é porque você se comunica bem que você sabe vender, mas eu encarei o desafio. Você vai, assim, fazendo bico, né? Você vai ficando bravo, mas não tem jeito. Se você não vender, o dinheiro não vai entrar, as vendas não vão acontecer e sua empresa não vai acontecer. Então, você não tem como fugir desse processo de vendas. Você tem que simplesmente encarar essa responsabilidade, tá? Então, vencida essa etapa, muitas pessoas aqui já ainda, né, tem ali, mas vamos então para a parte técnica que vai ajudar vocês nesse processo aqui de vendas. Vamos lá. Aqui eu trouxe, né, duas questões importantes sobre as vendas que você precisa saber. Então, gente, vocês vão ouvir muita coisa sobre vendas e eu reuni aqui o principal do que eu acho que realmente é importante para a gente saber vender. A primeira coisa é quem é esse seu cliente, né? A gente já teve aqui, inclusive, uma aula toda sobre persona para você identificar sobre quem é esse cliente. E depois você entender quais são as suas necessidades ou as suas dores, né? Que, no caso, o seu produto está ali solucionando e está trazendo, certo? Nós entendemos, a gente sabe, né, que o processo de venda, ele é baseado em sentimentos, né? Nos sentimentos, nos desejos, nas nossas dores, na nossa ânsia por determinado produto. E ele não é uma coisa racional, ela é uma coisa muito mais sentimental. Então, para isso, o que é interessante? É interessante a gente entender alguns conceitos da psicologia, alguns conceitos sobre a lógica de consumo, para que a gente possa entender aonde que está localizado esse nosso produto dentro dessa jornada de necessidades humanas, dessas hierarquias de necessidades, e a gente possa, então, fazer uma oferta boa, né? A gente consiga criar uma boa promessa sobre o nosso produto, porque isso tudo influencia. Então, antes de a gente entrar para essa etapa de entender como a gente vai fazer essa transformação de seguidores, né, para clientes, em que momento que ele está ali dentro desse processo, vamos parar para pensar, para resgatar alguns conceitos importantes da psicologia e entender sobre a pirâmide de Maslow. Provavelmente você já ouviu falar, né, sobre a pirâmide de Maslow, mas por que ela é importante no processo de vendas? Porque a gente precisa entender como o ser humano toma decisões, como o ser humano classifica dentro das suas necessidades o que realmente ele tem como prioridade no processo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem como necessidade básica são as necessidades fisiológicas, né? Ou seja, a comida, a água, o abrigo, o sono. E é por isso que todas as empresas e produtos e serviços que você oferece dentro do campo fisiológico, você tem mais facilidade no processo de compra, porque essa é uma necessidade básica, certo? Então, quando eu estou com sede, né, por exemplo, a água, muitas vezes eu não vou me importar muito, não vou pensar muito, eu só vou comprar a água porque ela é importante para mim, né? Porque eu preciso daquilo ali, eu preciso matar minha sede para sobreviver, assim como outras necessidades, né? Dentro das necessidades fisiológicas, o campo de limpeza também é um segmento muito forte
é que você tem muita facilidade de venda, se você trabalha com produtos de limpeza ou serviços da área de limpeza, especialmente no momento da atualidade. Se a gente for olhar hoje em dia, o quanto a gente entende, né, o quanto a higienização é importante para o momento que a gente vive, para a nossa casa e tudo mais, produtos nesse sentido auxiliam muito o processo natural de decisão dos bens de consumo que são necessários para a minha vida, tá bom? Depois, você vai começar a investir, você investe, você não pensa muito em consumir produtos que vão te trazer segurança, tá? Segurança para sua família, segurança para o seu corpo. Perceba que aí também está associado, os produtos de higiene também estão muito associados a isso, porque te tornam seguro, né? Você se torna protegido a partir de produtos de higiene, então isso é bem importante a gente pensar. E aí, a gente já vem para outras camadas, né? Que é a camada social, onde a gente sente essa necessidade muito forte de receber um amor, de ter amigos, de fazer parte de uma comunidade, de sentimento de pertencimento. É por isso que as redes sociais, né, elas são muito fortes, elas são um produto muito forte que todo mundo consome sem pensar duas vezes, porque ela já é a nossa terceira necessidade básica, né, como humanos. E depois, só lá, depois de todas essas camadas, né, você começa a buscar por reconhecimento, status, autoestima, e por fim, outras habilidades, né, mais voltadas para o seu eu, né, que é o seu talento, o seu desenvolvimento pessoal. Mas, segundo Maslow, né, se as outras camadas não estão supridas, né, você não tem como atingir outros níveis. Então, o primeiro exercício que você vai fazer aqui hoje é entender aonde o seu produto ou o seu serviço ele encaixa ali. Porque quanto mais o seu produto atender uma necessidade do topo, todas essas são necessidades. Mas quanto mais no topo ela estiver, ela é mais... Você precisa trabalhar uma argumentação muito mais forte, você precisa afinar esse seu processo de venda, porque ele não é tão automático como produtos que são mais commodities, digamos assim, né? Que estão mais dentro da nossa necessidade primária. E aí, gente, eu até fiz um artigo alguns anos atrás que eu questiono, né, algumas questões em relação à estima e esses elementos de topo de pirâmide, porque alguns deles também podem estar muito associados com a nossa saúde mental, né? Hoje, a gente se sentir realizado, sentir que tem um propósito de vida, e todos esses conceitos que começaram a surgir nos últimos anos e que a gente passou a ter acesso, isso também deu um peso muito maior para algumas necessidades que estavam muito no topo da pirâmide, podendo ser consideradas, inclusive, como atividades que envolvem a nossa saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de uma parte fisiológica, né, que é a nossa mente, e que há muitos anos não era lido dessa forma. Então, eu trago aqui esse pensamento, né, que muitas vezes algumas das atividades desse campo hoje, que era, né, apontado por Maslow como necessidades de realizações pessoais, podem sim, né, estar aí em outro campo lá fisiológico, a partir das novas classificações, do que a gente entende hoje como novas visões de comportamento. Mas aqui fica só um ponto para a gente perceber. Mas, no geral, a pirâmide de Maslow funciona muito para a gente entender qual é a necessidade do público em relação ao nosso produto, tá? É por isso que, como eu falei, quanto mais básica for essa necessidade, mais mais importante que o público perceba o valor agregado daquele produto ou daquele serviço, né? E lógico, gente, é importante também dizer aqui que antes de você pensar na venda, né, e tudo mais, você precisa ter um bom produto e um bom serviço. Até porque isso te ajuda muito a ter confiança no que você está vendendo e te ajuda muito até a desmistificar. Eu sei que poucas pessoas falaram que ainda tem algumas objeções pessoais, mas quando você entende que o seu produto, ele ajuda as pessoas, ele ajuda o mundo, ele é transformador, é um produto que tem uma preocupação com todo o ecossistema ali, né, desde a sua cadeia de desenvolvimento, de produção, até quando ele vai para o mercado, né, ou o seu serviço,
a sua confiança, né, e a sua forma de vender, ela se torna muito mais segura e você consegue transmitir isso de uma maneira melhor. Mas aqui eu trouxe um exemplo, que é o exemplo da marca Just Water que é a água do Will Smith, né? Ficou conhecida como do Will Smith, que ele fundou uma empresa que você pode falar, nossa, uma marca de água. É uma marca de água porque eles entenderam que a maioria das embalagens, né, de água são de plástico, que não são biodegradáveis, né, que não necessariamente são materiais que são recicláveis, alguns sim, mas outros não. Então, eles resolveram criar um novo processo, né, de produção do produto e também da composição da água, né, porque a gente sabe que a maioria das águas tem muito sódio, tem muito isso, tem muito aquilo. Então, eles resolveram repaginar um produto que é um bem de consumo primário ali, né, como a gente já viu, da base do topo da pirâmide. Só que eles agregaram todo o valor de marca, né, dentro desse processo. E é importante falar isso aqui, porque quando eu estou falando de venda, a gente precisa diferenciar, então, o que é uma marca e o que é um produto sem marca, né? Quando você tem uma marca, quando você está falando de branding e não de marketing, tá? A gente não está falando do processo de promoção e de venda do produto, a gente está falando do processo de concepção de marca, e é por isso que a gente precisa entender que todo o processo que compõe uma marca, né, que vai desde a produção de conteúdo até a embalagem, até o produto, ajuda no processo de venda, né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla quando a gente conversa, e acredito que o nosso perfil foi, né, um dos pioneiros a começar a falar, olha, se não o pioneiro a falar sobre posicionamento digital e branding na internet. Por quê? Existe muito material sobre venda, sobre marketing direto, sobre fazer, né, uma abordagem de venda, mas não se falava o quanto é importante você ter uma marca, né? E a marca, ela é algo que se perpetua, ela deixa um legado. E quando você passa por um momento de crise, ou com dificuldade de mercado, ou até as mudanças naturais, né, das redes sociais e da comunicação, quando você investe na marca, você tem mais facilidade de mobilidade dessa sua marca em novos campos de comunicação e tudo mais, certo? Então, existe a diferença do marketing, onde o marketing trabalha as ações de praça, que é onde o produto vai ser vendido, preço, né, a precificação, o produto e a promoção, que são elementos importantes, né, que dentro dessa concepção, mas o branding, ele fala sobre a construção dessa marca, tá? Mas sim, o branding, ele é muito, aliás, todo mundo já sabe aqui que o branding é muito importante, ele auxilia no processo de venda, mas é importante falar sobre agora o marketing. Essa aula aqui é uma aula mais voltada para o marketing, para que a gente possa entender, de fato, como transformar os seguidores em verdadeiros clientes, né? Porque a gente sabe também que se você trabalha só a comunicação de marca, mas você não entende o processo técnico de onde esse seguidor está, você pode, às vezes, fazer isso de forma mais intuitiva, até tá dando certo, só que muitas vezes você acaba ficando só num campo onde você atrai muitas pessoas, mas não converte. E se você está nesse momento, me deixa aqui nos comentários para eu saber, tá? Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre realmente esse processo, né, de como funciona para você atrair o cliente e o cliente realmente vender, tá bom? Então, estamos falando aqui, vamos falar especificamente agora do Instagram, tá? Deixa eu só entrar aqui deixa eu só entrar aqui para ver o que vocês estão abordando aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar para a parte... do funil, né? Então, o que é o funil de conversão, tá? Basicamente, o funil de conversão, ele tem 3 etapas, de uma forma mais enxuta, né? Ele tem 3 etapas. A primeira etapa é onde você está criando todo esse conteúdo no seu Instagram para atrair pessoas, tá?
Então, as pessoas estão descobrindo o seu conteúdo, você está chamando atenção. E é por isso, muitas vezes, que pessoas que têm um perfil muito grande nas redes sociais, que têm muitos seguidores, elas conseguem criar conteúdos que atraem muitas pessoas, tá? Elas contam histórias, elas criam narrativas, elas conseguem atrair muito, né? Elas geram muitas impressões, muitos likes, muito engajamento, mas não é necessariamente um seguidor e talvez não está longe de ser um cliente ainda, tá bom? Quer dizer que quando você atrai muitas pessoas, você consegue gerar bastante exposição de marca, né? Bastante atenção, mas não necessariamente é um cliente, é um visitante com potencial atração para ouvir o que você tem para dizer. Então, o início do topo da pirâmide do conteúdo, quando você está gerando, você está criando conteúdos para atração. Depois, você precisa tornar esse visitante um seguidor, né? E como que ele se tornou um seguidor? Quando aqueles primeiros conteúdos que ele foi marcado, que ele encontrou, que chamou a atenção dele, foi tão legal, ele achou tão bacana, que ele falou, poxa, deixa eu dar ouvidos aqui para esse perfil, deixa eu seguir, né? E ele começa a seguir, você começa a aquecer, né? E também você começa a conscientizar esse cliente sobre o produto, tá? Então, eu vou dar um exemplo. E aí, as ações aqui, elas são muito diferentes, né? As ações de marca de alcance, das ações que geram um aquecimento com esse público, que vão também tornar ele consciente sobre a necessidade do que você precisa oferecer. Daqui a pouco, né, mais para frente um pouquinho, eu listei 10 passos de como você consegue transformar esse seguidor em cliente realmente e gerar o processo de venda, e eu vou falar todos eles aqui para vocês. Mas só para a gente entendendo, vamos dar um exemplo da Orna Fórmula, né? Existem pessoas, existe um determinado público lá que ele ainda não sabe a importância da skincare. Então, a pessoa até se atraiu por algum conteúdo, achou legal e tal, mas quando ela chega lá no nosso conteúdo, a gente precisa se relacionar, falar sobre os componentes, sobre os ingredientes, sobre os benefícios do produto, mostrar que tem pessoas usando e que esse produto está realmente funcionando. Você cria outras camadas que não são só camadas de produtos de atração, né? Esses produtos de atração são produtos que mostram ali que a gente tem uma solução, né? Ou apresentam para a pessoa um problema do qual ela ainda nem sabe que ela tem, né? Aí depois você vai explicando como você traz aquela solução. E por fim, você precisa fazer uma oferta. Para esse seguidor se tornar um cliente, você precisa estar preparado para fazer uma oferta para esse cliente, né? Para você poder entregar um momento realmente que faça com que ele fale, poxa, agora é a minha hora de compra, quando ele se sinta preparado para adquirir esse produto, tá bom? E existe, né, esse erro muito comum, que é você achar que todo seguidor é um cliente, não é verdade, né? O seguidor, ele pode sim se tornar um potencial cliente, mas se você não sabe como tornar esse processo, né, ter esses passos aí, você não vai conseguir gerar a venda de fato, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos então partir já para... Deixa eu ver se ficou alguma dúvida em relação à conversão aqui, vamos ver. O que é CTA? Né, eu falei um pouco rápido. O CTA, ele é uma chamada para ação. É um termo em inglês, né, call to action, e basicamente significa você conseguir realmente falar para a pessoa, chamar para oferta, né? Falar, olha, entra lá na minha loja, entra no meu e-commerce, tá aqui o link para você comprar, para você adquirir o produto. Muitas pessoas erram nisso, né? Ela fica lá só mostrando o produto, mostrando, mas não consegue falar claramente para o cliente exatamente aonde que ele precisa ir para adquirir o seu produto ou adquirir o seu serviço. Se você não consegue trazer isso de forma muito clara para o seu cliente, ele não vai conseguir
entender. Então, a gente precisa sempre se colocar no lugar desse cliente e imaginar que cada público que está ali, tem pessoas que chegaram agora, tem pessoas que ainda não chegaram. Por isso é importante você estar sempre relembrando, né, para esse cliente o que você faz, qual a origem, por que você faz o que você faz, né, e mesclar um conteúdo promocional com conteúdo institucional, né, e trazer essa visão macro sobre a sua marca para esses seus clientes. Outro ponto importante que a gente precisa ver também é que muitas marcas cometem o erro fazendo o contrário. Elas não conseguem captar muita atração do público porque elas focam muito numa venda direta. Ela é aquela pessoa que é o contrário. Ela não tem nenhum problema com venda, só que o fato dela gerar o tempo todo uma oferta, sem realmente construir e apresentar para o seu público, né? Mexer com as emoções do público mesmo, mostrar para a pessoa o porquê que aquilo é relevante, ou como aquilo agrega, né, na vida da pessoa, ou aquela marca agrega na vida daquele consumidor, ela começa a ter dificuldade também na conversão, né, no processo de tornar esse cliente de tornar esse seguidor em cliente. A Ana Paula, por exemplo, aqui durante a aula, ela já falou que o meu público está errado, eu estou atraindo colegas. Então, isso é importante vocês identificarem. Muitas vezes, onde que eu estou errando, que eu posso fazer? Será que o problema é a minha venda, a minha abordagem de venda? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse processo da abordagem de venda. Ou será que você está falando com o público errado? Ou será que o teu produto ainda não está legal? Gente, a gente precisa olhar mesmo, se às vezes o que não está vendendo, será que às vezes é a venda em si ou está faltando alguma coisa? Ou o meu produto não está atendendo uma necessidade? Preciso agregar mais valor à minha marca, eu preciso conversar com pessoas que eu não estou conversando, né? E ao contrário também pode ocorrer, por exemplo, se você está atraindo colegas e o teu público não é para isso, ou você tem que mudar o público, ou você pode fazer uma oferta para quem você já atraiu, né? De repente, você mudar o seu nicho, tá bom? A Cristiane fez uma pergunta: como descobrir o meu público? A gente tem uma aula aqui no ADDuck, onde nós falamos exatamente como você faz para identificar essa persona, né? Que é um processo de pesquisa que você consegue fazer. Existem várias ferramentas, é um processo simples, a gente simplificou em 4 etapas, é super legal, e você consegue identificar rapidinho. Por quê? O que a gente precisa entender? Eu preciso entender o que o meu produto oferece ali dentro das necessidades básicas do processo de tomada de decisão, e quem são essas pessoas, porque se eu não sei com quem eu estou falando, fica muito difícil você vender, concordam? É muito complicado você vender. Vamos ver aqui. Bom, então, bora lá agora, partir para essa parte mais prática, né, desse processo de vendas. Eu compactei esse conteúdo todo aqui para vocês entenderem. Uma coisa importante aqui que eu li, uma questão. A Paola perguntou sobre como se destacar vendendo a mesma coisa. Aqui, gente, não vai ser uma aula sobre branding, né? Não vai ser uma aula de construção de marca para você se destacar no mercado, né? A gente falou já, a gente fala sobre isso em todos os nossos canais. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui de um case de uma marca que era de água, né? E consegue se destacar por meio do fortalecimento do branding, né? Das ações de marca e fortalecimento de marca, e praticamente todo o nosso conteúdo, né? A gente fala bastante sobre isso. Mas hoje aqui eu quero falar com vocês sobre venda, né? E não sobre esse processo todo de geração de valor, porque eu percebo que muito do nosso público já chegou nessa fase. Como a gente trabalha o contrário, né? Muitas pessoas falam sobre marketing e vendas, e a gente fala sobre branding. Nós ajudamos muitas pessoas a encontrar esse lugar de comunicação em relação com o público, mas não conseguem converter. Então, hoje a gente fez o contrário, e agora eu vou falar um pouco sobre etapas do processo de venda realmente aqui, tá? Eu separei 10 passos que vão te ajudar, e aqui durante a aula você pode pegar um papel e uma caneta e ir anotando, que isso aqui vai te ajudar
a vender, tá bom? Com certeza, não tem como. Se você fizer isso aqui, vai te ajudar a vender. A primeira coisa, você precisa descrever quais são as emoções que você quer que o seu cliente sinta, né? Você quer que ele sinta orgulho, você quer que ele sinta realizado, você quer que ele se sinta saciado, se você tem um produto, né, de algum consumo, enfim, você quer que ele se sinta satisfeito, você quer que ele se sinta... qual é o sentimento que o seu produto, que o seu serviço oferece para esse cliente? Então, isso é uma coisa importante, porque isso vai te ajudar na sua abordagem de venda, né? Você precisa trabalhar esse elemento, esse sentimento na sua comunicação de venda. Depois, você precisa ter uma promessa, ou seja, o que realmente você promete. Porque quando você promete algo, né, e toda marca, ela é uma grande promessa, por isso que a gente gosta muito de trabalhar com branding, mas você pode trabalhar não só a promessa da marca em si, mas do produto, especialmente, daquele produto em si. Quando ele tem as suas promessas bem desenhadas, você está se comprometendo com esse cliente, né? Você está se comprometendo com a entrega. Então, isso é importante também. Se você quer se destacar no mercado, você precisa ter a confiança de fazer uma promessa. Outra coisa, aí você tem que chamar a atenção desse cliente, criar formas com que você possa atrair esse público específico já para o processo de venda. Então, contar história pode ser algo incrível? Sim, as histórias conectam muito as pessoas, né? As histórias, elas realmente fazem com que o cliente consiga se atrair para a chamada para ação, realmente, tá? Para o processo, de fato, da venda. Outra coisa importante, além da promessa, você tem que mostrar a solução. Então, assim, você promete algo, mas como você solucionou isso, tá? É muito importante você mostrar a solução. Você também precisa listar os benefícios do seu produto, gente. É uma atividade que você vai realizar mesmo. Você vai falar quais são os benefícios desse produto, o que ele faz para o meu cliente, o que ele entrega realmente para o meu cliente. Você precisa, não importa se eles são mais nos campos de pertencimento, ou se eles são necessidades primárias, você precisa fazer esse compilado para você conseguir ter argumentação de venda, senão é muito difícil, né, você vender algum produto. Ele precisa você precisa ter isso muito na ponta da língua quando você está fazendo um pitch de vendas, por exemplo, né, fazendo essa apresentação de venda para o seu cliente. Você tem que apresentar resultados, né? Se você, sei lá, trabalha com bolos deliciosos, você precisa mostrar, né, que eu vi ali que teve o caso de confeitaria, por exemplo. Você tem que mostrar os clientes satisfeitos, você tem que mostrar o resultado daquele produto, como ele ficou, né, na mesa, contextualizado dentro de outros ambientes, de outros clientes, né? Outra coisa importante que você precisa fazer é descobrir por quais motivos eventualmente o seu cliente, que é um potencial cliente, não compraria seu produto. Gente, isso é muito, parece assim tão óbvio, né? Assim, mas é muito importante. E eu coloco aqui minha mão, não vou colocar minha mão no fogo, né? Mas assim, eu garanto que a maioria das pessoas não faz esse tipo de exercício na hora de você estar pensando em montar uma venda. A verdade é que muitas pessoas não fazem nenhuma dessas etapas, porque a gente só vai vendendo, entendeu? É meio uma coisa meio orgânica, vou abrindo, vou fazendo, vou ofertando e tudo mais. Só que quando você passa por esses passos aqui, o processo de vendas fica muito mais fácil, tá? Você consegue apresentar, inclusive, a sua comunicação de forma mais clara para esse seu cliente. Então, vou dar um exemplo. Muitos motivos pelos quais os clientes não compram, geralmente é por causa, tá caro, é o preço. Podem algumas pessoas, essa objeção é uma objeção que pode ocorrer muitas vezes, né? Porque o cliente está barganhando, o cliente também vai negociar com você. Então, você tem que pensar em possibilidades. Poxa, eu preciso agregar mais valor ao meu produto, a percepção de valor do meu produto ainda não está boa, ou eu realmente consigo trabalhar com alguma oferta especial, algum desconto, ou uma forma de pagamento interessante para esse público. Como eu posso oferecer uma solução, já que isso é um motivo pelo qual ele não compraria, não é porque ele deseja o produto, ele quer, mas eu preciso entender ali,
Vamos dar um exemplo. Ele não compra hoje porque você não oferece frete grátis. A gente teve uma situação que aconteceu isso com a nossa empresa. Maravilha, que bom, dos males o menor. É um problema, é um pepino, tem que resolver, tem que resolver. Mas como que você vai fazer isso? Né? Então, assim, você precisa entender quais são os motivos pelos quais o seu cliente não está comprando para que você possa solucionar esses motivos que não é o produto especialmente e aí vender. Porque às vezes você não está vendendo porque existem esses motivos, esses obstáculos no seu caminho e você não sabe como tirar. Então, descubra os motivos pelos quais seu cliente não está comprando o seu produto, tá bom? Como que você faz isso? Você tem que perguntar, né? Você tem que ter uma sensibilidade na hora da oferta. Às vezes você não precisa nem perguntar diretamente, né? Mas vou dar um exemplo. A pessoa foi lá e fez falou, eu quero encomendar o bolo. Aí depois ela falou, não quero mais, obrigada. Falou, estava quase fechando ali, era um processo de venda que estava... O que aconteceu? Você pode perguntar para essa cliente, aconteceu alguma coisa? Por que você desistiu da compra? É que eu ia ter que buscar, e não sei o quê. Daí você já descobre. Obrigada, beleza, obrigada. Você investiga ali, no momento que você acha oportuno, para você conseguir entender por que os clientes estão desistindo de comprar o seu produto, né? Outra coisa importante é você criar uma oferta para esse seu cliente, né? Você mostrar que aquilo é uma proposta interessante, que é uma proposta legal, que é vantajoso, que é bacana. Crie essa oferta realmente. Você cria, né? Você já fez isso, né? Esse produto é tanto, você já criou essa oferta realmente, você é importante a gente pensar nisso, né? Em como você tornar isso irresistível, uma coisa que oportunidade legal, que bacana isso. Então, crie essa oferta e finalmente chame esse cliente para ação, para gerar a venda, né? É um processo, gente, não tem como. Durante esses anos todos que, né, eu trabalhei com a parte comercial de vendas, a gente sabe que a venda, aqui, obviamente, eu coloquei um compilado muito que parece muito simples, né? Mas são essas questões técnicas, mas é claro que tudo isso é também a forma com que você vai comunicar e se relacionar com esse cliente. Vale lembrar que quando a gente está falando de clientes, né, a gente pode pensar em algumas questões aqui que não estão aparentes no funil. Por exemplo, o funil não mostra o processo pós-conversão de vendas. E o processo pós-conversão de vendas é quando aquele cliente, quando finalmente você conquistou aquele cliente. Para esse cliente, você precisa se relacionar de uma forma diferente, né? Poxa, ele já vendeu, ele já comprou, ele já confia em você. Então, você precisa ter um outro tipo de relacionamento, oferecer alguns tipos de vantagem para esse cliente, né? Tratar ele de uma forma diferente. E a gente sabe, para quem trabalha com vendas, que a chance de você vender para alguém que já foi cliente, que já experimentou seu produto, que depois tem tanta coisa no mercado, tem tanta coisa no mundo, ele foi lá e escolheu você. E muitas vezes, quando você tem um bom produto, uma boa marca, que é o que eu incentivo que as pessoas façam, que elas tenham um excelente produto mesmo, a partir do momento que a pessoa comprou, é muito mais fácil que ela compre de novo, porque ela já experimentou. Então, é claro que, antes de tudo da venda, você precisa realmente, eu sempre falo isso, né? As pessoas falam, como conseguir seguidores, como conseguir clientes. Eu penso assim, bom, às vezes as pessoas não estão nem fazendo o básico, né? Que é focando em desenvolver um bom produto e um bom serviço. Então, isso é a prioridade maior, que às vezes é isso mesmo que faz com que você não consiga vender e atrair ninguém, né? Mas quando você já tem isso, você já conseguiu vender, é muito difícil que a pessoa não compre novamente se a experiência foi legal, né? E é por isso importante também falar sobre esse processo de pós-venda, de você focar muitas vezes em quem já comprou, em quem já é seu cliente, para que ele compre novamente, ao invés de você ficar tão preocupado em conseguir novos seguidores, em estar lá só na atração, e não estar olhando para quem realmente, né, mantém o seu negócio, dá retorno financeiro para sua empresa. Então, às vezes a gente desfoca realmente, né, o nosso. Eu vejo que acontece muito isso, existe uma ânsia muito grande, não sei se é porque todo mundo só fala disso, né, de conteúdo e tudo mais. Gente, a gente viu aqui no funil, isso é uma das etapas, é importante, gera relacionamento, inclusive com os clientes, a gente consegue
transmitir os valores da nossa marca, apresentar nosso produto, auxilia no processo de venda, mas não é o todo, né? É apenas uma das etapas desse processo. Vamos ver aqui as perguntas. Eu gosto de acompanhar. Identifiquei meu público e como atrair clientes e ser notada de forma orgânica. Como eu falei para vocês, a aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é falar realmente sobre venda, né, sobre esse processo da venda, porque o conteúdo sobre atrair clientes, a gente tem isso em todas as nossas redes sociais o tempo todo, né? Como atrair clientes, como gerar conteúdo de valor, né? Como produzir fotos de qualidade, como fortalecer a sua marca por meio de uma comunicação adequada e clara, né, nas redes sociais. E, consequentemente, isso atrai, né, o seu público. Então, e praticamente tudo que a gente aborda nos nossos canais também é uma questão orgânica, embora não tenha problema nenhum você impulsionar o alcance e a empregabilidade das suas postagens, caso você queira fazer um tráfego de anúncios, não tem problema nenhum. Se é legal, é maravilhoso, porque você está investindo ali nos anúncios. Mas praticamente tudo que a gente produz e realiza, né, é muito orgânico. Inclusive, ontem eu dei uma aula, né, no YouPix, no programa de aceleração para influenciadores, e as pessoas perguntavam muito, né, quais das hashtags eu uso, o que eu preciso, e eu falei o que a gente sempre fala, né, que é importante, pode ajudar, é legal você incluir uma hashtag para ser procurado, enfim, né, utilize, não tem problema nenhum. Só que a gente nunca cresceu utilizando hashtags, né? A gente cresceu criando realmente, enxergando uma necessidade de mercado, enxergando uma oportunidade, conseguindo oferecer um produto ou um serviço que ninguém estava fazendo, ou se comunicando de uma forma inovadora. Então, assim, não foque muito na quantidade de, enfim, como você vai atrair, quais as hashtags e tal. Foque em realmente fazer essa entrega, né, de interesse do público. Vamos ver aqui. A Brenda falou. Débora, como é essa questão de branding para maquiadores? Eu não consigo assimilar bem quando se trata de maquiagem. Eu sei que eu quero conquistar meus clientes para fazer maquiagem e vender. Nossa, Brenda, a gente tem muitos casos de maquiadores que têm um branding pessoal, né? No caso, uma marca pessoal muito forte. Basicamente, você precisa conseguir comunicar, né? Através de uma linguagem, da sua comunicação visual e o seu estilo de maquiagem, né? Tudo que você cria a sua própria forma ali, a forma com que você acredita. Vamos dar um exemplo. Tem maquiadores que a sua marca registrada é os contornos, mostrar o quanto né, você pode se transformar por meio da maquiagem e tudo mais. Isso é uma marca. Em compensação, outros maquiadores gostam de uma maquiagem super clean, super natural, é um outro perfil, né? É uma marca dele. Então, você precisa fortalecer a sua marca. O que você comunica? O que você acredita? Quais marcas você está associado? Isso é o processo de branding e gestão de marca pessoal, né? Que também pode ser completamente aplicado. E quando a gente fala de branding, a gente fala que é diferente do marketing, né, gente? É diferente do processo de vendas. O branding, ele não está preocupado com vender, ele tem uma preocupação institucional, né? É uma comunicação que foca na experiência né, em fortalecer esses seus valores, em fortalecer essa sua identidade, né, em fortalecer essa imagem de marca e essa reputação, tá? Então, é diferente. Aqui, hoje, especificamente, a gente está mais focado em gerar venda, né? Por exemplo, a Marcela falou aqui, né? Eu não sei qual que é o nicho dela, mas ela falou, eu tenho dificuldade de descobrir por que meu cliente não compra meu serviço. Você pode perguntar
sabe? Você pode perguntar para ele, você pode falar assim, olha, queria entender, por exemplo, né, quando a gente estava, sempre quando a gente não fecha uma ação, vou dar um exemplo, a gente fez um cliente lá pediu um orçamento para fechar uma ação com a gente, né, uma ação de publicidade, por exemplo. E aí ele não fechou. A gente estava negociando, ele não fechou. No final a gente pergunta, ué, o que aconteceu? E tá falando, muitas vezes, geralmente, o preço, isso, tudo bem. Aí você entende e você começa a renegociar. A gente precisa conseguir descobrir realmente o que faz com que um cliente não compre o nosso produto ou serviço, para que a gente possa entender. Poxa, eu não sabia que por causa do frete, por causa do preço, ou por causa sei lá do quê, por causa da embalagem, ele não está comprando o meu produto, certo? A Festa deu uma dica aqui, né? A Festa absurda. Ela falou: personalize o máximo que puder e seja autêntico. Escute o seu cliente e mostre a sua cara. Eu aprendi isso com as meninas e eu sou produtora de eventos. É verdade, gente. A gente precisa, a pessoa precisa sentir uma experiência única ali dentro daquele contexto, né? Por que eu vou comprar dessa marca e não dessa? O que ela me agrega, né? Qual que é a promessa? Quais são os benefícios, né? Como eu realmente consigo colocar a minha personalidade. E quando a gente está falando disso tudo, a gente está falando de branding, que auxilia no processo de vendas. Ele torna o processo de vendas muito menos complexo. É por isso que a gente não foca no marketing, né? A gente foca muito em fortalecer a marca. E existe um investimento nisso, tá, gente? Só para a gente entender, assim como tem empresas que investem muito em marketing direto para gerar publicidade, propaganda e tudo mais, existem empresas que focam, que investem, porque você precisa investir tempo, quando você está investindo em relacionamento com o consumidor. Por exemplo, né? Quando a gente lançou inclusive os nossos materiais que são teoricamente digitais, a gente lançou todo um diferencial de mercado que ninguém fazia, absolutamente ninguém. Tanto que as pessoas se perguntavam para a gente, né? Nossa, mas vocês têm um curso online e vocês fazem entrega de produtos físicos? Sim, a gente, né, desenvolveu metodologias, desenvolveu um planner, a gente tem os nossos livros e tudo mais, porque nós focamos o quê? Na experiência. Mas o lucro é menor, mas a longo prazo isso é mais importante. Um cliente que comprou de nós uma vez, ele gosta muito da experiência, ele compra novamente. Para nós, de novo, né, a gente vai ficar focando só nos seguidores, ou a gente vai focar numa venda e numa fidelização com esse cliente, algo que seja muito legal para ele. Afinal de contas, existem muitas marcas, existem muitas empresas por aí, e vão começar a existir, né, cada vez mais. Então, como a gente vai conseguir se destacar, né, quando a gente começa a fortalecer o branding? Por isso que a gente entende a importância do branding. O André perguntou, eu tenho dúvidas sobre precificação, como definir? Bom, que tipo de dúvida, né? Porque isso é muito abrangente, mas basicamente a precificação, ela inicia quando você faz o levantamento de todos os custos fixos e também os variáveis, né, do desenvolvimento daquele produto ou que você já tem como a sua empresa. Então, primeira coisa, né, você precisa, para você definir um preço, você precisa entender e estar bem claro na sua mente quais são os seus, todos esses custos que você precisa cobrir, para você, inclusive, definir metas de quanto que você precisa vender, né, porque dependendo do custo da tua operação, do custo daquilo lá mensal, você precisa falar, poxa, e é importante isso, gente, as metas, elas auxiliam muito nesse nosso processo de venda. A gente precisa ter, como empreendedores e como empresa, a gente precisa ter metas, tá? E isso muda completamente a nossa vida. Porque quando você tem isso bem em mente, olha, isso tudo que eu preciso cobrir, inclusive para crescimento, assim, como que você vai conseguir crescer a sua empresa, como que ela vai atingir novos patamares, você vai conseguir empregar novas pessoas, vai conseguir desenvolver novos produtos, vai conseguir proporcionar uma experiência para o seu cliente mais adequada, se você não tem um levantamento muito minucioso de quanto custou, né? Quanto custa para você produzir tudo aquilo. E esses valores da experiência e tudo mais, você agrega, né, no valor do produto, claro, né, porque isso é importante, e isso vai te ajudar, olha só, na hora da venda, né? Então, assim, é claro que, vamos falar aqui, muitas vezes
no início, você vai investir para depois ter esse retorno desse investimento mais para frente, né? O que as empresas chamam do ponto de equilíbrio, que é o que acontece com a maioria das empresas. Você precisa investir inicialmente e depois você vai ter esse retorno, né? Mas, às vezes, no nosso caso, por exemplo, a gente não tinha esse capital inicial para... A gente investiu os recursos que a gente tinha, que era tempo, né? Que quando assim que entrava um pouquinho, a gente investia muito, demorou muito tempo para ter esse retorno e tudo isso, mas valeu muito a pena. Então, esse tipo de gestão, que é a gestão financeira aliada ao processo de vendas, é bem importante, sim, né? Que é a precificação. E lembrando que quando a gente está falando sobre preço, quando a gente define o preço, você define também o posicionamento mercadológico do seu produto. Ou seja, você posiciona na mente das pessoas qual é o valor daquilo ali, né? Que tipo de valor que ele tem. Então, quando a gente vê as marcas, vamos pegar o caso desse case que eu trouxe aqui para essa aula, que é o do Just Water, né? Que é a marca lá de água. Ela é uma marca super cara, né? As pessoas pagam muito caro por uma água, mas ela está comprando outras coisas além da água, né? Ela está comprando toda uma consciência de marca, um produto biodegradável, um produto que faz bem para você e para o meio ambiente, etc. Então, quando a gente está nesse momento, e aí, gente, o que acontece? O branding, ele ajuda muito nesse processo do cliente não ficar pedindo desconto, né? Porque ele entende o valor, você já comunica esse valor, o valor passa a ser percebido através daquela lista de ações que eu falei para vocês, né? Você lista os benefícios, os atributos do produto, o valor, né? Você tem uma oferta, você tem uma promessa. Então, quando você tem tudo isso compilado em um produto aliado, né, a um bom branding, né? Todas aquelas etapas de venda aliadas a um bom produto, não tem como você não vender. A Gabi falou, Débora, eu tenho muita dificuldade para divulgar para o público A e B. Se seu nicho é esse, você precisa saber aonde essas pessoas estão, né? Outra ação que é muito, muito legal e estratégica para quem está começando, a gente já falou bastante sobre isso, nós temos cursos, nós temos e-books, nós temos livros sobre isso que podem te auxiliar nesse processo, é o marketing de influência, né? Que você sabe exatamente qual que é o público lá, específico daqueles influenciadores que você pode atrair e começar a se comunicar com o seu público certo. E se você não sabe como identificar a sua persona, a gente tem uma aula aqui no ADDUC que fala só sobre a aula 3, a gente fala são só 4 passos com ferramentas gratuitas, inclusive de identificação da persona. Porque isso, gente, ajuda muito. É muito melhor você descobrir qual a sua persona e aí entender quais estratégias você vai trabalhar para esse público do que você ficar se batendo, quebrando a cabeça para descobrir que público é esse, né? Então, vale bastante a pena. Débora, como você confirma que o que você identificou como gap é realmente uma necessidade do mercado? Testando, gente, não tem outra fórmula. Essa é a fórmula de todas as startups, né? Elas criam o mínimo produto viável, criam o que eles chamam de MVP, né? Que é um produto mínimo possível, você não gasta muito para desenvolver, só para você ter uma noção, e lança, não fica pensando 2 vezes, não, lança o negócio no mercado. Se ele teve aderência, se ele teve procura, se ele teve usuários, significa que ele é um potencial produto. Se não deu boa, você flopou, né? O produto. E aí você faz uma adaptação desse produto, você escuta para ver o que aconteceu, o que você precisa melhorar, e aí você vai lá e faz uma nova oferta, faz modificações do produto, enfim. Então, com o digital, gente, hoje, tudo que você cria partindo de rede social, partindo de recursos muito baratos, né, como criação de um blog, por exemplo, isso é 100% um MVP, porque você está ali criando um laboratório com um custo baixíssimo, sabe, para você ir testando e identificando necessidades. Geralmente, né, a maioria das necessidades que a gente identificou do mercado e lançou deram muito certo. Com exceção, algumas deram errado, né, dentro desse processo lá. Mas, por exemplo, a primeira, que foi quando a gente abriu a nossa agência, deu errado, porque a gente tinha identificado a necessidade do público, que eram as marcas estarem nas redes sociais,
né, e fortalecendo a sua marca nas redes sociais, só que isso em 2009 ainda era muito novo, não tinha muita aderência, né, o mercado era um produto que ainda não tinha aderência, então, mesmo que a gente oferecesse aquele serviço, a gente ainda não conseguia trazer esse processo de conscientização e conhecimento. Então, na época, foi mais vantajoso a gente investir no nosso próprio, na nossa própria marca, né, com o blog e tal, e partir para esse caminho que fez, a gente conseguiu fazer a mesma coisa, só que por outro caminho, né? E aí, depois, os outros produtos que a gente lançou, a gente acertou muito, porque a gente já estava entendendo ali, né, como o consumidor estava se as tendências de consumo, ouvindo muito o mercado, observando muito o mercado, e aí a gente conseguia trazer aquilo ali. Por quê? Porque o público mesmo conseguia nos apresentar, né? Algumas perguntas aqui que eu vou responder, porque hoje eu quero... Nossa, gente, já fazem 5 minutos. Faltam 5 minutos para 1 hora. Eu queria tentar fazer essa aula em 1 hora, né? Mas geralmente a gente acaba indo mais, porque são conteúdos um pouco mais densos. Uma boa forma de... olha só um erro que tem aqui, por exemplo, a Cristiane, a gente falou um pouquinho de precificação, né? Brevemente, a Cristiane falou assim, como que eu posso precificar os meus produtos se as minhas são ilustrações, né? Ela é uma artista, porque eu não gasto dinheiro, mas eu gasto o meu estudo e conhecimento. Gente, que erro, né, falar sobre isso, falar assim, por que eu tô falando isso, Cris? Porque é o seguinte, quando você está gastando o seu tempo, né, ali, isso tem um custo muito alto para você. E muitas vezes existe um erro bem comum quando a gente trabalha com criação, ou artistas, ou coisa assim, na hora de precificação, que é quando você não consegue olhar para tudo que você já investiu para você conseguir desenvolver aquilo ali, muitas vezes até numa velocidade rápida, né? Então, é importante que você entenda que existe, sim, que essa sua hora, né, do tempo que você está desenvolvendo ali essa ilustração, ela custa, sabe? É que as ferramentas que você comprou para desenvolver esses materiais digitais já te custaram, tá bom? Então, mesmo que seja uma operação muito enxuta, ela tem um custo mínimo, tá? Não tem como. Mesmo que seja muito barato, ela tem um custo mínimo. E aí você precisa entender que se você quer divulgar essas ilustrações, se você quer que elas... Você tem um valor, por exemplo, de publicidade que você precisa investir ali, né? Ou de produção de conteúdo para rede social. E aí vai aumentando os seus custos. Porque, por exemplo, hoje pode ser só você. Mas para o teu negócio de ilustração evoluir, seria interessante que você conseguisse fazer anúncios sobre a sua arte, divulgar, né, no Facebook, publicidade e tal. Então, tudo isso você agrega valor ao produto final, mesmo que ele seja uma ilustração digital, tá? Por isso que a gente precisa pensar de uma forma mais macro, porque você pode começar também a colocar os custos que você pretende, né, ter para você conseguir desenvolver esse seu material, né? Validem a sua jornada, o seu trabalho, a sua dedicação e investimento no conhecimento em materiais, né? A Martina é uma profissional de ilustração e consegue, né, captar os clientes, se posicionar bem, fechar negócios, né? Porque, primeiro, como a gente falou aqui, o produto é muito bom, ela realmente é muito diferenciada, a ilustração, realmente um produto, uma arte muito incrível, mas ela também consegue dar valor ao seu produto, né? Ela investe no fortalecimento da sua marca pessoal, o que a gente já falou que é importante também, mas para gerar venda, você precisa ter isso bem precificado aqui. Uhum. O Johan falou, né, que uma boa forma de você conhecer a sua persona é através das pesquisas. E nessa aula 3 aqui do ADDUC, que é dessa comunidade onde a gente dá essas aulas, a gente explica exatamente quais são essas ferramentas de pesquisa. Em uma tarde você consegue fazer todo esse mapeamento aí e te ajudar no processo de vendas. É por isso, gente, que a gente precisa entender que uma empresa, um negócio, não é só o Instagram, não é só as redes sociais.
Isso é uma parte importante do nosso negócio, de novo, né? É onde a gente vai atrair o público, é onde as pessoas podem conhecer o nosso produto, mas para ele se tornar um cliente, existe toda, né, existe toda essa jornada importante. E às vezes, gente, posso falar também, existe uma questão que você não consegue oferecer, você tem vários públicos ali já numa rede que você construiu e você não consegue ofertar para todos eles. Rapidamente eu vou explicar aqui para vocês, mas, por exemplo, com a Orna foi isso. Quando a gente desenvolveu a Orna, a gente percebeu que tinha uma oportunidade de desenvolver outros produtos com outros tickets, né, que atenderiam um público nosso também, que já tinha interesse pela marca, mas não poderia consumir tal produto. E aí a gente parte para um outro tema, que é um tema completamente diferente desse, mas que tem a ver, né, com essa conversão de venda, que é a esteira de produtos, onde você consegue entender que existe, que você, de repente, precisa oferecer mais produtos, né, e desenhar esses produtos, né, de uma forma entendendo para quais pessoas você vai ofertar. Então é importante que a gente tenha consciência disso, né? Qual que é a promessa? Para quem que eu estou entregando esse produto? Eu poderia criar outros produtos dentro da minha empresa que atenderia outras necessidades que eu não estou enxergando, né, outras oportunidades. A gente aqui já não está nem falando só de venda, a gente já está falando de estratégia de negócio, realmente. Quando a gente está falando de precificação, por exemplo, quando a gente está falando de diversificação de mix de produto, que são todas essas, são estratégias de marketing, né, que são estratégias de posicionamento mercadológico, a gente está falando, sim, de parte estratégica. Você deixou de estar lá só na parte operacional e tática do seu negócio para ir para uma parte mais de visão de mercado, né? E isso que eu gosto muito de estimular vocês. Eu gosto muito de estimular que vocês desenvolvam um pensamento estratégico do negócio de vocês, né? Que você enxergue os processos de gestão de marca, gestão financeira, precificação, mix de produtos, e uma forma muito bacana que eu acho para auxiliar profissionais de serviços, que eu vejo que tem alguns aqui que têm serviços, e às vezes essa coisa do produto pode achar que é mais fácil, né? Enxergue os seus serviços e pense na criação dos seus serviços como se fossem produtos, e crie uma carinha para esse produto, né? Para esse serviço, desculpa. Então, vamos dar um exemplo. Eu ofereço gerenciamento de redes sociais. Você pode dar um nome para isso, né? Para esse serviço, como se fosse ilustrar, né? Através de uma tabela, através da oferta, como se fosse com uma carinha de algo físico realmente, só que é um serviço que você presta ali. Então, e outras coisas importantes dentro desse processo de vendas, quando você entende o porquê o seu cliente não está comprando, você pode também começar a criar pacotes de venda, né? Então, você pode entender, poxa, de repente, se eu incluir mais tal coisa na minha oferta, essa minha oferta já fica muito mais atrativa, né? Essa minha promessa. Inclusive, eu quero aproveitar e falar para vocês que na próxima aula do ADDuck, dessas ao vivo, né, que a gente vai entrar para a aula 12, vai ser a última aula em que vocês podem entrar na comunidade, tá? Por esse preço, que é um valor hiper acessível, hiper mesmo, porque tem mais de 20 horas de aula lá, enfim, são, olha só, R$174, enfim, né? Um valor super... E depois, gente, esse valor vai mudar, e vai mudar muito, porque a gente já está com um conteúdo de mais de 20 horas lá, né? Muitas apostilas e muito material didático lá dentro, muitas ferramentas, todos esses conteúdos que eu passo aqui na aula, escritos, você tem lá a oportunidade de ver quantas vezes quiser, é muito legal. É um espaço onde você acessa as aulas em formato de EAD, é super incrível, e aí vocês vão conseguir ter acesso a todos esses materiais. Vamos ver aqui. A Silvia perguntou se tem troca. A gente pode trocar ideia com outras pessoas? Sim. A comunidade tem um espaço, lá tem um campo onde as pessoas podem trocar conteúdos, mas a gente já está até conversando com o pessoal que desenvolveu a ferramenta, né? A nossa plataforma lá, que é o Dopana,
para a gente criar fóruns lá dentro, sabe? É super legal. Então, a gente já está até desenvolvendo esses tipos de contato, que a gente quer muito que role essa troca lá dentro do grupo, né? A gente já está estimulando os membros da comunidade a se ajudarem ali, respondendo, trocando, porque isso enriquece bastante. É muito legal isso, porque a galera fala, né, aconteceu um case comigo, assim, 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 eu fiz assim, então é super legal. Então, a gente estimula isso, nós estamos com a gente está com mais de 300 membros dentro da comunidade, está bem legal, e em breve a gente vai ter novas funcionalidades, novas ferramentas que vão ajudar nessa troca mais intensa. A gente quer muito, Silvia, que comece a rolar ainda mais essa troca mais intensa. Então, a gente já está pensando em algumas ações e alguns estímulos nesse sentido. Ai, gente, olha que fofa. A B Ribeiro falou o seguinte: gente, eu só queria deixar meu depoimento aqui, que eu sou aluna do curso Deixe Sua Marca, e quando eu terminei eu pensei, mas eu já sabia tudo isso, talvez na teoria. O curso foi transformador, parabéns. Ai, que legal, muito bom, muito bom, muito bom. E é bem interessante a gente pensar sobre isso, né, gente, que muitas das coisas parecem óbvias, é sempre assim, né? E eu acho que a gente pensa, nossa, mas isso eu já sabia. Mas a gente não está conseguindo o resultado. Então, se a gente não está conseguindo o resultado, se a coisa não está acontecendo, se eu não estou conseguindo vender, se eu não estou conseguindo gerar retorno e tudo mais, é porque talvez alguma coisa esteja fazendo de diferente. Então, quando a gente vê um método, a gente vê uma nova forma e novas possibilidades, a gente consegue mais resultados, né? Então, eu fico super feliz. E a Grace acabou de falar que ela assinou. Grace, eu vou te falar uma coisa, você fez um excelente negócio, viu? Porque depois vai mudar esse preço e a gente vai aumentar para um valor bem mais justo do que está hoje, né? Que hoje a gente está ali fazendo um preço, assim, super promocional. E, na verdade, foi o preço que a gente colocou de lançamento, né? A gente estava estabilizando a comunidade, agora que ela está tão sólida, já tem todo um formato, está tudo super bacana. A gente precisa realmente fazer esse ajuste, porque senão se torna insustentável o modelo, e a gente está fazendo por esse preço legal, então você fez um excelente negócio. A Débora me ensinou a perder a vergonha de gravar vídeos e stories. Muito bom, é isso aí, Peço. Uhum. Muito bom. Peço, então é isso. Já passamos uma hora, hoje eu tentei manter, né? Só passei 7 minutinhos. Vou dar mais uma olhadinho, mais uma assinante. Maravilha. Muito bom, gente. Muito legal. Também comprei. Lembrando que eu estou fazendo uma venda aqui, né? Opa, até caiu aqui minha água. Lembrando que eu estou aqui fazendo a minha própria venda. E olha que legal, vamos crescer juntos. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz. E é isso mesmo, gente. Quem está com a gente está crescendo. E é isso que a gente estimula. A gente está sempre desenvolvendo produtos novos para os nossos alunos. Eu fico muito feliz, muito feliz. Obrigada mesmo. E vamos que vamos conseguir clientes. Hashtag quero clientes. Clique, cliquem aliás, façam esses processos, né? Apliquem. Vocês têm várias atividades hoje aí para fazer, depois mostrem nos stories. Olha o CTA, clica no link que está na descrição. Clica no link que está na descrição, que eu tenho que direcionar vocês, falar o que eu falei, né, gente? Clica no link para assinar. Gente, façam essas atividades, sabe? Às vezes, se você ainda está inseguro, algumas delas, se você já definir ofertas, já definir promessa, já começar a entender por que o seu cliente não está comprando, tá bom? Se você conseguir trazer tudo isso, já é importante. Eu vi que algumas pessoas falam, algumas coisas eu já faço, mas eu não consigo vender. Gente, então, como eu falei, o problema pode estar, não precisa estar no processo de venda, pode estar no produto que você está oferecendo, né? Pode estar na sua marca, que ainda não está atrativa, enfim. Né? Um processo de vendas é um conjunto com relação tirando lá as necessidades super básicas, como eu já apresentei no início da aula, né? Não tem como, gente. A gente está vendendo, se você está vendendo um produto, principalmente que passa da terceira necessidade básica da pirâmide, precisa observar. Tá joia? Cancelei a Netflix.
Netflix e assinei a comunidade. O Robert. Maravilha, porque lá na comunidade a gente coloca os resuminhos dos principais filmes importantes que você deve assistir, assim, os super insights de séries e tal, é bem legal. Gente, um beijo, até a próxima terça. Próxima terça nós estamos preparando o conteúdo, porque eu quero fazer a aula de encerramento desse valor promocional que a gente está fazendo, e eu estou preparando, assim, um conteúdo muito inédito, que a gente não deu em lugar nenhum. Inclusive, era um conteúdo que a gente pensou em transformar ele num curso mesmo, macro, e eu estou pensando em dar todo ele, né, nessa aula. Então, a aula que vem promete. E, claro, gente, entrem na nossa comunidade do Telegram, tá? Que eu estou sentindo falta de vocês por lá, no Telegram, onde a gente está sempre anunciando em primeira mão, não deixando vocês perderem nada. Temos muitos conteúdos incríveis. Um beijo e até a próxima. Tchau, Pesco. Tchau, Patos. Tchau, Bando. Fui!